diz a lei. Existe uma questão importante que é uma verdadeira pegadinha do exame de ordem. Entendam, não é qualquer tipo de litisconsórcio que pode ser efetivado como multitudinário. Somente o litisconsórcio facultativo. Repetindo, somente o litisconsórcio facultativo é que se confere ao juiz, se permite ao magistrado fracioná-lo. O litisconsórcio necessário, que pelo próprio nome já diz, em que as partes são obrigadas a formar o litisconsórcio, não é possível o fracionamento. Você vai me perguntar, Renato, o que acontece num caso desse, então? O juiz entende que, num determinado litisconsórcio, existe um número excessivo de pessoas. E eu entendo que, nesse caso, o juiz, o processo não pode conduzir. Ele é necessário o litisconsórcio? É. Então, o juiz vai ter que manter esse litisconsórcio. Tudo bem? Então, diante disso, o litisconsórcio multitudinário, resolvido o nosso problema até aqui, atribui-se ao juiz um poder de limitar quando o litisconsórcio for excessivo, no polo ativo ou no polo passivo. Segundo ponto que nós temos que enfrentar sobre o litisconsórcio, denomina-se a classificação. Tem um autor espanhol que diz que classificar é ato de se colocar em classes. Acho que isso todo mundo sabia. Mas existe uma definição sobre dele que eu achei fantástica. Ele diz assim, que não existe classificação certa e classificação errada. Existe classificação útil ou inútil para o fim que se destina. E a classificação que a doutrina estabeleceu sobre o litisconsórcio é uma classificação útil. E essa classificação que hoje nós estabelecemos, ela leva em conta 4 critérios de classificação. Os senhores vão encontrar alguns autores hoje no Brasil, como o professor Cândido Dinamarco, que estabelecem outros critérios de classificação. Mas a base do nosso ordenamento possui apenas 4 classificações. Vamos a elas. Primeira classificação é a classificação que leva em conta a posição do litisconsorte. O litisconsórcio ele pode ser ativo, passivo ou misto. Ativo, vários autores. Passivo, vários réus. E misto, vários autores e vários réus. A classificação é relativamente fácil. Na medida nós vamos dificultando. O segundo critério de classificação que nós conhecemos é o critério que leva em conta o momento de formação do litisconsórcio. Quanto ao momento de formação do litisconsórcio, o litisconsórcio ele tem 2 marcos. Ele pode ser inicial ou ele pode ser ulterior. E eu pergunto aos senhores, quem forma o litisconsórcio? Via de regra, o autor. Porque é na petição inicial que vai se deflagrar com quem o autor está litigando e ou contra quem ele vai litigar. Então, quando nós visualizamos a petição inicial, nós verificamos que o autor escolhe com quem ele vai litigar, ou às vezes a lei o impõe a fazer isso, e ou contra quem ele vai fazer isso. Raras as vezes o réu pode formar o litisconsórcio. Ele pode, chamamento ao processo, por exemplo, intervenção de terceiros. Aí eu pergunto para vocês, se o litisconsórcio foi formado na petição inicial, como é que nós podemos denominar esse litisconsórcio? De inicial. Então o litisconsórcio será inicial quando a parte formar o litisconsórcio na petição inicial. Entretanto, é possível que o litisconsórcio seja formado no curso do processo. Isso vai acontecer em diversas situações. Por exemplo, quando o litisconsórcio for obrigatório, quando a parte tiver o dever de formar o litisconsórcio. Então, imaginem que o marido propõe uma ação sem a mulher. E a lei exige que a mulher participe do processo. Artigo 10º do CPC. O que o juiz vai fazer? Vai mandar emendar a petição inicial, pedindo para que se agregue ao polo ativo a esposa que não foi citada. Não integrou o polo ativo. Então, nesse caso, nós temos efetivamente um litisconsórcio formado no curso do processo. Alguns casos de intervenção de terceiro também partem da mesma premissa. O assistente litisconsorcial, quando ingressa no processo, se torna litisconsórcio ulterior. Na denunciação da lide no chamamento ao processo, se forma litisconsórcio ulterior.
Então, é importante que se entenda que sempre que, de alguma forma, o litisconsórcio for formado no curso do processo, nós vamos denominar litisconsórcio ulterior. Se ele foi formado no início, nós chamamos de litisconsórcio inicial. Terceiro critério de classificação que nós vamos tomar em conta é o critério que leva como base a uniformidade da decisão. E quanto à uniformidade da decisão, o litisconsórcio ele pode ser simples ou ele pode ser unitário. Será unitário quando o juiz tiver o dever de julgar igual para todos os litisconsortes. E essa é a regra do nosso ordenamento. Nosso ordenamento determina que o litisconsórcio seja uniforme para todos. Até porque, se todos estão do mesmo lado, evidentemente que todos vão sofrer os efeitos da sentença de igual forma. Se todos vocês são réus e eu sou autor, vocês perdem, todos vocês perdem em igualdade de condição. Entretanto, e excepcionalmente, existe o litisconsórcio simples. Enquanto no unitário nós temos que a decisão tem que ser igual para todos, imaginem os condôminos de um edifício que vão ter que sair do edifício por uma desapropriação, o litisconsórcio é unitário, todos sairão. No simples, é possível ao juiz, por hipótese, proferir uma decisão diferente para todos, a despeito de todos estarem do mesmo lado na demanda. Vocês vão poder imaginar, por exemplo, a uso capião. Na uso capião, nós temos os réus, que vai ser o proprietário, será o proprietário, um dos réus, e todos os vizinhos confinantes e confrontantes. O artigo 942 estabelece que os vizinhos na uso capião serão os réus, bem como o proprietário. É evidente que todos terão resultados diferentes. O proprietário terá um trágico, vai perder o imóvel. Os vizinhos, alguns podem querer restituição de glebas de terra que foram invadidas. Então, nesses casos, há a possibilidade da decisão não ser igual para todos. Basta pensar, e aqui um exemplo processual vai ser bem-vindo, a exclusão de um dos litisconsórcios do processo. A decisão para ele vai ser uma, a decisão para aquele que ficou será evidentemente outra. Então, unitário quando o juiz tem o dever de julgar igual para todos, e simples quando o juiz não precisar julgar de maneira igual para todos. Um último critério de classificação leva em conta a obrigatoriedade de formação do litisconsórcio. E o litisconsórcio ele pode ser facultativo ou ele pode ser necessário. O litisconsórcio pode ser facultativo quando a parte tem a possibilidade de formar o litisconsórcio. Esta é a regra, ou seja, eu tenho o tirocínio, a possibilidade de escolher se vou litigar com uma pessoa ou com mais de uma pessoa. Então, existem algumas questões importantes. Por exemplo, condomínio é um litisconsórcio facultativo. Se eu desejo me insurgir contra várias pessoas que moram, por exemplo, numa residência, imagine que eu entenda que aquela residência é minha e existem várias pessoas vivendo em regime de condomínio. Eu posso demandar contra uma só, que vai atingir a todas as outras. Eu posso demandar contra todas também. Por quê? Porque o litisconsórcio que aí se forma é facultativo. Igualmente, eu tenho a possibilidade do litisconsórcio facultativo nos casos de dívidas solidárias. Agora, ao contrário dele, nós temos o litisconsórcio necessário. O litisconsórcio necessário, ele vai ser utilizado quando a lei obrigar a formação do litisconsórcio. Então, sempre que a lei impuser a formação do litisconsórcio, eu tenho que formá-lo, sob pena de ineficácia da sentença perante os litisconsortes que não foram chamados ao processo. Existe uma questão importante. Há, na doutrina, uma dúvida se existiria litisconsórcio necessário ativo. Ou seja, se eu, Renato, tenho vontade de buscar o judiciário, mas para que eu pudesse fomentar essa minha vontade, para que eu pudesse cumprir essa minha vontade, eu precisaria de outra pessoa litigando ao meu lado. Pessoa esta que não deseja buscar o judiciário. E eu pergunto a vocês, se eu quero buscar o judiciário e o meu consorte não deseja buscar o judiciário, qual é a solução jurídica? O ponto que nós temos que enfrentar é, nessa situação, o STJ já se resolveu. Ele disse que eu posso buscar o judiciário sozinho, até porque o princípio da inafastabilidade da jurisdição se sobrepõe a esta regra, a regra do litisconsórcio necessário, e eu devo apenas em exercício ao contraditório intimar
ou melhor, como não há advogado, citar o autor recalcitrante que não quis ingressar no processo para que ele se manifeste. Então,